O prefácio eu chamei o que foi o resultado da pesquisa do EV em grupo. Então, a partir do tema modos de pensar, modos de fazer, a gente tentou entender esses verbos do fazer e do pensar e quais são essas relações entre eles, da prática e da teoria. Tá. Então, a partir desses verbos, a gente entendeu que a linguagem e tudo que engloba a linguagem, na linguística, as falas, os códigos, os sistemas de linguagem, a gente entendeu que o pensar e o fazer estão diretamente atrelados, independente da cultura. Então, entendendo a linguagem, a gente partiu para uma discussão rápida de sociologia, nada aprofundada, porque não é do nosso interesse, sobre o ethos, que é um conceito da antropologia que explica que são os modos de ser e a natureza emocional, moral, intelectual, habitual de um indivíduo. Ou seja, cada grupo cultural tem o seu ethos e a sua forma de se relacionar com a prática e com a teoria. Dentro desse tema que eu já queria trabalhar das escolas, eu conversei com o meu grupo de EV, sugeri da gente tentar discutir esse universo e tentar encaixar na discussão do modo de pensar e modo de fazer. Então, entendendo que a escola, dentro dessa tríade, que a gente entende que os pedagogos pensam que é uma escola ideal, os arquitetos pensam outro tipo de escola ideal, e em nenhum momento a gente pensa nos estudantes de que forma eles entendem esse projeto. Então, durante o EV, na pré-entrega intermediária, que esse processo foi muito importante para mim, a gente entendeu que a gente não queria falar da escola em si, nem de projetos pedagógicos, e muito mais entender um objeto de uma escala 1 para 1, que é a carteira, que todos estamos sentados, todos estamos acostumados, e é um elemento comum da discussão. Então, entender as tipologias, os materiais, o desenho, a ergonomia, a organização espacial, foi meio que um caminho para esse EV seguir para a sua conclusão. Então, a gente foi lá para a origem da carteira escolar. A carteira ela vem de carta, de mapa, então, esse mobiliário antigo, de madeira, maciça, pesada, dos monges, copistas. A gente foi entrando nessa história, tentando entender como esse desenho não mudou de fato e o que é essa postura da pessoa numa carteira escolar. A gente fez uma análise, aqui é muito breve, dos desenhos, como eles mudaram ao longo da história, os principais projetos de design de uma carteira escolar até os dias de hoje, com carteiras de plástico e rotatórias e que permitem que o aluno corra livremente dentro da sala de aula, mas ainda assim muito atrelado e engessado dentro desse protótipo, né? Então, a gente dividiu o EV em 3 etapas, e uma quarta etapa virou o meu TFG. Então, a carteira escolar e o desenho como programa. A gente entendeu que, através desse levantamento fotográfico de diferentes fotógrafos ao redor do mundo, a carteira ela é usada como um organizador espacial. Então, a gente foi lendo Foucault, no Vigiar e Punir, e entender que esse é um objeto de disciplina dos corpos, é um dispositivo de disciplina. As pessoas ficam enfileiradas uma atrás da outra, independente se elas estão num barco, no Amazonas, se elas estão na África, no Congo, numa região de conflito, no Japão, ou em São Bernardo, num cursinho do coque. No segundo momento, a gente quis entender quem que conseguiu subverter um pouco esse programa da escola através da carteira escolar, e se isso foi possível. Então, a gente foi atrás de pedagogias alternativas, como a Waldorf, a Reggio Emília, a Escola da Ponte, algumas escolas alternativas na Europa hoje, que não têm salas de aula, explodiram completamente as paredes, e entendemos que o mobiliário em si mudou um pouco. Eles entenderam que as texturas eram mais importantes, a luz, as materialidades, mas, em questão de carteira, o máximo que a gente consegue chegar hoje seria em mesas coletivas da Escola da Ponte, ou no projeto Âncora, que tem em Cotia, e outros projetos pedagógicos no Brasil estão surgindo agora. Na terceira etapa, a gente entende o desenho como ato. Antes era o desenho como programa, o desenho como subversão desse programa, e agora como um ato político. E, a partir desse ato político, a gente quis entender como distorcer essa imagem da carteira escolar, ou, enfim, pensar em outras formas de a gente estudar. Então, a gente foi, através da nossa orientadora, que era a Carol Tonetti, a gente buscou muito na arte, nos artistas, formas de entender um objeto de uma forma diferente. Ou seja, quem melhor que os artistas para pegar uma cadeira, ou uma lousa, ou um quadro, e eles te colocam numa posição completamente desconfortável e outra para você ter essa experiência desse lugar. E um conceito também muito forte foi nas estruturas de suporte, que é um conceito usado pela Celine Condorelli, que é uma artista italiana. Não vou passar aqui muito, mas recomendo muito entenderem qual foi o trabalho dela. E ela entende que os objetos eles são mediadores do espaço, muito mais do que comunicar uma mensagem. Eles têm uma intenção, eles moldam essa espacialidade.
Então, a gente tentou, a partir disso, continuar e caminhar para o final do EV. Então, a gente entende que o objeto é um dispositivo, e ele sendo um dispositivo, na nossa leitura, a gente queria explodir esse conceito e abstrair o máximo possível o que era uma carteira. Então, não é mais uma carteira, é um objeto. Casou muito bem, que a gente teve uma experiência muito positiva com a FLM, a Frente de Luta por Moradia. Eles estavam ocupando, na época da 28 de abril, que foi a greve geral, eles iam ocupar a praça que fica entre o Terminal Bandeira e o metrô. É um terreno que está há mais de 10 anos desocupado, ele já foi um camelódromo, enfim. Ele é um terreno... Na época foi muito confuso, mas ele é um terreno público, mas ele estava todo cercado porque ele tinha uma série de concessões com o metrô. Então, a gente usou esse espaço, a gente trouxe uma proposta que a gente tentou executar, e, na época, houve algumas dificuldades, de construir uma arquibancada, porque a ideia deles nessa praça não era ter moradia, ela fosse uma praça pública. A gente participou da ocupação, a gente participou da limpeza, da pintura, como a gente pode ver nessa foto aqui de baixo, as assembleias que ocorreram para a gente discutir o que poderia ser esse espaço. E foi muito bom, porque foi um gás para a gente conseguir entender se seria possível construir esse objeto e se ele em si também não significava um aprisionamento dos corpos. Na quarta etapa, ainda na carteira escolar, a gente entendeu que o ato estético político como desenho também seria uma discussão necessária, e era onde eu queria entrar para o meu TFG. Por quê? Eu entendi que, com as ocupações, essas fotos são de alguns fotógrafos que publicaram nas grandes mídias na época, em 2015, eles pegaram essa situação, que, para quem não sabe, em novembro de 2015, começaram a ser ocupadas escolas estaduais de São Paulo, porque houve um plano do governo do Estado, na época do Alckmin como governador e do Hermann Vorwald como o secretário de Educação. Eles iam fechar assim, cerca de 93 escolas, a princípio, só que isso ia modificar quase 1 milhão de estudantes. Esse 1 milhão de estudantes eram do estado inteiro de São Paulo, eles teriam que se movimentar dentro do estado, sair da sua escola, onde você não tinha nenhuma referência, ir para um outro lugar, às vezes um outro bairro, e eles diziam que era apenas a 1,5 km de distância. E essa decisão unilateral, ninguém consultou os estudantes, muito menos a comunidade escolar, foi apenas uma imposição, e eles se revoltaram contra isso. Foi a primeira vez que, em muito tempo, que os estudantes e a juventude paulistana conseguiu ter voz e conseguiu ocupar a mídia de uma outra forma. E, através dessas fotos, eu analisei e entendi que eles pegaram um objeto da carteira e eles, sim, conseguiram subverter. Não era mais um objeto de um dispositivo de controle, e sim um dispositivo de resistência. Quando um monte de estudantes de 15, 16, 17 anos consegue ocupar Rebouças, a Faria Lima, a M. Boimirim com carteira escolar, um monte, eu digo 15, 20, 30... a gente consegue entender o que é uma luta, o que é uma resistência. E eu entendo que isso é uma cara da juventude hoje, isso é um lugar que a gente tem que apontar e tem que acompanhar eles. Então, o TC ele se baseou nisso, eu quis analisar um pouco a luta deles, quis entender os processos, como se deu essas ocupações e de que forma as escolas foram modificadas também com as ocupações, com as atividades, com as pinturas, com as reformas, com as chamadas abertas. Eles conseguiram trazer a comunidade para dentro das escolas. E, para nós da arquitetura, para quem se interessa em arquitetura escolar, isso remete muito aos tempos das escolas Parque, das escolas Classe, do Hélio Duarte. E a gente tem que entender que a escola não tem que ser apenas uma grade, não tem que ser fechar no fim de semana, ainda mais quando são escolas antigas, que a gente consegue ter piscina, anfiteatro, praça, enfim, a escola pode funcionar, inclusive, como um pequeno parque dentro do bairro. Isso faz muito sentido. A estrutura do trabalho se dividiu em 3 etapas. Essa é a cena, onde eu quis apresentar, e, através de textos e pesquisa, eu apresentei o que foi a luta secundarista. Eu usei alguns livros, mas alguns eu trouxe também para vocês, para quem não conhece, caso se interesse, leia. Esse é da N-1, eles fizeram uma coleção chamada Pandemia de Cordéis. É muito bom, tem vários textos, são curtos os textos, são pequenos livros. E essa carta aberta aos secundaristas do filósofo do Peter Paul Pelbart é muito, muito especial, foi lida na Fernão Dias, que foi uma das escolas mais emblemáticas da luta. E ele apresenta a luta secundarista como um rompimento, numa linha do tempo, numa trajetória, numa perspectiva. E, a partir da luta deles, da experiência deles, das experimentações, dos laboratórios, a gente consegue imaginar hoje o que seria uma escola diferente do que ela é hoje, inclusive no que a gente diz de sistema público.
Quando eu apresentei também a luta, está um pouco pequeno, lamento, mas eu usei muitas redes sociais, porque ferramentas acadêmicas, por si só, não davam conta. Então, acho que hoje eu estou numa pós-graduação que eu entendo que, para entender movimentos sociais contemporâneos, a gente tem que entender as redes sociais. E eu usei algumas ferramentas de marketing que estavam disponíveis na época gratuitamente. Esse é o hashtag Fime. Eu vetorizei, não é dessa forma que o site apresenta, mas ali no meio, naquela bolinha, está escrito Escolas de Luta, e, a partir disso, ele faz um mapeamento de quais hashtags no Twitter são mais faladas e têm mais relações. Então, com isso, eu consegui achar mais fotografias, postagens, memes, enfim, ferramentas que eu achei muito necessário para entender esse movimento. Então, com essas novas ferramentas de pesquisa, eu fiz uma coleta no Facebook, no Twitter e no Instagram, até onde eu consegui ir, e muito baseado na leitura do Safatli, Quando as Ruas Queimam, um Manifesto pela Emergência, também da mesma coleção da N-1. Ele tenta fazer um apanhado geral, é muito louco, assim, mas ele tenta relacionar desde o Occupy Wall Street, das ocupações em Istambul, das ocupações ao redor do mundo, Primavera Árabe, até esse momento atual que a gente está vivendo na América do Sul, em vários países, que as pessoas estão indo mais às ruas. A gente pode discutir isso em outros momentos, se isso é, de fato, efetivo ou não, se a gente está chegando em algum lugar, mas é um fato que tanto a esquerda, a direita, enfim, todo mundo está tentando ir para a rua, de alguma forma, se manifestar. E não que isso seja novo, isso já são movimentos antigos, mas a gente entende que esse caráter online deu um a mais, assim, nesses movimentos. Assim, as conexões são muito mais rápidas, muito mais instantâneas, a gente sabe de tudo 24 horas ao vivo. Assim. Outro livro que eu usei muito foi o Baderna, Os Escolas de Luta. Esses 3 pesquisadores fizeram um trabalho lindíssimo de antropologia, eles conseguiram escrever vários posts de Facebook, assim, são várias transcrições de áudio, de posts que hoje não existem mais, foram apagados, mas eles conseguiram registrar na história o que foram essas postagens e construir uma linha do tempo das ocupações secundaristas. Também usei algumas referências de jornais e revistas que estão discutindo estética e política na internet. E entender que as redes sociais são táticas de manifestação, são... Nossa, rosa, que bonito. Secundaristas, as redes sociais como tática de manifestação. Acho que isso foi a ferramenta mais inteligente, porque, a partir desse momento que eles deixaram de ser representados como vândalos na grande mídia, porque eles eram baderneiros, eles estavam entrando nas escolas para quebrar tudo, impedindo que os estudantes estudassem, enfim, quem queria estudar, eles conseguiram propor uma contranarrativa, e, a partir desse momento, com as redes sociais, o pessoal começou a aderir mais ao movimento, artistas da grande circulação, Caetano, Criolo, todo mundo começou a apoiar os estudantes, rolou clipe no YouTube, enfim, virou toda uma estética de mercado também, mas funcionou. Eles conseguiram romper e eles voltaram atrás com a reorganização escolar na época, que foi uma grande vitória. Ok, prefeito de arquitetura. Bruno, o que você fez? Eu mapeei as ocupações, peguei a partir da mapeação coletiva deles, eu coloquei no mapa quais escolas iam ser ocupadas, quais iam ser fechadas, quais foram ocupadas, e como isso se espraiou em todo o Estado. Isso está disponível na biblioteca, não dá para ler nada aqui, mas está tudo bem. E aqui eu vou passar rapidamente, não vou me ater em todas as postagens, mas no TC eu tentei ter esse cuidado, junto com a minha orientadora, de pegar algumas postagens muito emblemáticas de Facebook, Twitter e Instagram, e que contavam muito desse momento deles, e qual era a estética que eles utilizavam. Então, a primeira foto, que foi a primeira que eu vi na época, foi postada pelo Diego de Moraes, que ele é um artista, e foi muito interessante, porque isso, com certeza, foi via WhatsApp, que foi chegando, e a gente acaba recebendo essas fotos, foram as carteiras beliches. Então, eles, a partir da reorganização escolar, eles falaram, então, beleza, Alckmin, eu vou estudar com mais de 60 pessoas na minha turma, sendo que eu não tenho espaço nem para 30, a gente faz carteira beliche, a gente consegue estudar dessa forma. Na segunda, é muito bonita, é uma música que eles fizeram a partir do Cálice, e eles fizeram uma composição muito bonita, falando de como eles querem retomar o país, como eles querem cuidar da educação, enfim. Gente, 15 anos. O que vocês faziam com 15 anos? Eles fazem isso. Memes, mapeei os memes também, carrinho barricada, lute com uma menina, tem um documentário muito bom no YouTube, vale a pena ver. A força feminina foi muito destacada nesse movimento. Enfim, ocupações artísticas, fome de educação, eles vêm dados, vale muito a pena assim, acompanhar o que eles estão fazendo hoje. Alguns não, eu senti muita dificuldade de entrevistá-los, porque muitos ainda tinham medo, porque sofreram muita represália depois das desocupações, quando eles saíram das escolas.
E eu vou passar mais rápido, porque eu acho que eu vou estourar o tempo. Essa parede de livros, o que eles quiseram dizer foi, no dia da desocupação dessa escola, que foi a Derville Derby, aqui em São Paulo, eles colocaram todos os materiais escolares que eles encontraram dentro das escolas, que estavam fechados e lacrados, então, apostilas, cadernos, calhamaços de folha, material de arte, bolas, material de educação física, que eles não tinham acesso, falavam que não existia. Eles fecharam a entrada da escola e colocaram, antes vocês impediam o nosso acesso aos livros, hoje eles que impedem o acesso de vocês, sabe? Então, eles se empoderaram muito nesse movimento. Alguns artistas se apropriaram também, eles participaram da Bienal, alguns foram convidados. Graziela Kunsch fez uma instalação na Vídeo Brasil sobre algumas fotos das ocupações na época, como eles organizavam em círculos, tinha esse formato da assembleia muito forte. A virada da ocupação, onde os grandes artistas da grande mídia, das rádios, conseguiram entrar nas escolas e fizeram shows, enfim, trouxeram muita força para o movimento. E ali é muito interessante essa foto dessas carteiras, porque chama Trancaça, uma instalação de arte, que quem escreveu foram os próprios secundaristas da Fernão Dias. Eles se inscreveram na convocatória para o mobiliário brasileiro, que foi um concurso do Jonathan de Andrade, se não me engano, que é o nome dele, e ele queria entender o que era o mobiliário brasileiro, e esse foi um dos mobiliários convocados, então, como estava muito forte na época. Também prefeitos de arquitetura, também, o clássico, o que eu também fiz? Analisei uma escola de luta que eu já tinha visitado antes da ocupação e analisei ela durante a ocupação. Usei alguns livros de apoio. A arquitetura forense foi muito forte, foi muito boa essa referência para mim, que eles entendem que o espaço ele comunica ideias, a materialidade dele comunica ideias. Então, os estudantes, a partir de um hackeamento, que foi um conceito que eu peguei desse cara, Stephen Wright, que ele fez esse livro para um léxico dos usos. O hackeamento não é um cara invadir só o seu computador, o hackeamento é você subverter uma lógica. Então, eu acho que os estudantes conseguiram ter uma sacada muito boa, que eles pegaram uma escola que estava toda velha, toda acabada, e, a partir do uso deles, da apropriação deles daquele espaço, afetivo, inclusive, eles conseguiram entender que a escola podia ser um outro lugar. Aqui é uma cartilha que foi muito importante para o movimento também, que é uma cartilha chilena, que eles já ocuparam também no Chile e na Argentina. Foi traduzida e mandada via Facebook para todo mundo. Fizeram alguns manuais muito bonitos, feitos à mão, muito inteligentes. E o que foi muito bom nesse trabalho foi entender essa Otávio Mendes, que foi uma escola que eu visitei durante a faculdade, por um trabalho de história, um trabalho da Joana. Era a ideia de entender como esse projeto modernista se estruturava. Uma grande lâmina, que nem como se fosse um pré-céu naquela época. E quem fez foi o Ernest Robert Carvalho Mange. Na época, ele era um arquiteto muito forte, ele fazia bastante projeto dessa área também. E o interessante é o tamanho dessa piscina, o tamanho desse anfiteatro e dessas quadras. É uma escola gigante na Zona Norte, ali na Voluntários da Pátria. Então, essa é a planta original. No TCC, eu descrevi qual era o programa original. Tinha grêmio, médico, dentista, enfim, várias salas destinadas a uso coletivo. E eu peguei algumas postagens. Então, numa página Tofu Sampa, que é uma página meio nostálgica, que eles postam assim, fotos de antes e depois, uma pessoa lamenta muito porque estudou nessa escola, que o Sedom foi muito importante na ditadura. Então, ele posta uma foto dos anos 50 da entrada e hoje, na época, 2015, como ela estava toda destruída, apagada, enfim, um descuido do poder público absurdo. Esse modelo mostra, então, como é que era o Sedom no dia a dia, nos dias, na época, no 2015. Então, eram poucas salas que estavam abertas, a maioria estavam fechadas, trancadas, sucateadas, completamente cheias de entulho. E os alunos, enfim, era uma experiência muito ruim para mim, porque me remeteu a outros tempos de escola, que a sirene era muito de quartel, o horário de intervalo era separado por turma, o pátio era pouco usado, a piscina era fechada, ela estava cheia de água verde, cheia de limo, o anfiteatro era pouco usado na época, que era em 2014, a minha visita. E ele ocupado, é engraçado essa história porque foi uma das poucas escolas que eu encontrei que eles não puderam entrar na escola. Eles só puderam ficar no térreo e na cozinha, na cantina, no caso. Então, eles, de fato, ocuparam, fizeram um térreo livre, na medida do possível, e, inclusive, ocuparam um anfiteatro. Algumas atividades culturais foram bem fotografadas. Algumas fotos do dia da ocupação, polícia, os caras com fuzil, enfim, tinham poucos alunos na época.
E aí eram fotos tipo do espaço em 2014, quando eu visitei, antes de tudo isso acontecer, e durante a ocupação, fotos da própria ocupação, que eles que divulgavam. Um anfiteatro vazio, um anfiteatro ocupado. As entradas, a escola é uma escola modernista, então ela tinha esse conceito de escola-parque, só que ela era toda gradeada, então tinha todo um catálogo de grades e perfis metálicos. E que eles tiveram que entender outras lógicas de poder ficar lá dentro. A cantina, que foi o coração da ocupação, a piscina ainda não é usada, ainda hoje, pelo que eu soube. E alguns efeitos pós-ocupação é que salas de aula não foram reabertas, de fato, e mais grades aconteceram dentro da escola. Então, eles dividiram o recreio mais ainda. Então, o terceiro ano ficava separado do primeiro e segundo, e eles colocaram várias notas de repúdio. Enfim. Foi muito legal ter tido o trabalho da Bruna antes, porque acho que é um trabalho que tem bastante a ver assim, com o nosso tema. Esse nosso trabalho foi desenvolvido durante o primeiro semestre de EV desse ano, e a gente vai continuar esse trabalho em EV, e eu vou fazer dele o meu TC, meu trabalho de conclusão da faculdade, né? Bom, a gente começou no começo do ano, acho que por esses também, como a Bruna, o que chamou a atenção dela foi toda a luta dos secundaristas, tal, uma coisa que estava muito em pauta foram os cortes de educação que ocorreram no começo do ano, várias escolas públicas estavam em greve, e a gente começou a debruçar um pouco o olhar para a educação, principalmente para a educação pública, e decidiu em grupo. Eu também trouxe essa vontade de falar de educação, que eu já tinha, de pedagogia um pouco também, para o nosso grupo, e a gente resolveu seguir com o trabalho. E aí, bom, a gente começou a pesquisar algumas escolas, né, tipo pedagogias, arquiteturas, tal. Chegamos em algumas escolas que a gente visitou, e, enfim, vou só resumir um pouco, e a gente conheceu o Amorim por uma amiga minha que já tinha trabalhado lá, que faz pedagogia, e de cara a gente se interessou muito pela Amorim. Eu acho que a história depois que vai contar é a Ana, a diretora que está aqui também, mas eu vou resumir, se eu estiver errado. E, bom, o nosso trabalho no começo, nesse primeiro semestre, foi se aproximar mais da escola mesmo. Nossa vontade, no fim, a gente não sabia muito o que a gente queria fazer, então a gente começou a visitar a escola, e foi uma escola que chamou muito a nossa atenção, porque ela é muito diferente de qualquer escola pública que a gente já tinha ido, assim. Bom, a escola tem a pedagogia dela, é uma escola democrática, né, como é chamada. E é legal ter o trabalho da Bruna antes, até para fazer esse contraponto, porque quando você vai lá, ela é uma escola que tem os portões abertos, ela não é dividida por grades, ela é uma escola projeto padrão de MF da prefeitura, é uma escola que vai até a 8ª série, mas ela enfim, ela é uma escola muito livre, que tem a área externa muito usada, que passou por várias reformas ao longo do tempo, que chegou onde ela está hoje, assim. E aí a gente fez essa primeira apresentação, que para a gente foi uma vivência, né, para conhecer esse espaço, que acho que a gente pode contar enquanto a gente mostra. A gente não trouxe uma apresentação, a gente trouxe um livro, que foi um caderno de ilustrações, que no fim a gente fez, e que foi muito sobre a nossa visão do espaço nessa escola, né? Bom, a Amorim é uma escola projeto padrão da década de 60, né? E ela era uma escola... Sim, era uma escola bem tradicional, né? Uma escola pública como qualquer outra funciona, assim, com salas de aula, professores e tal. E aí, bom, a partir de vários problemas que ela foi enfrentando, ela conheceu, em determinado momento da história, assim, conheceu a pedagogia da Escola da Ponte, que é uma escola que acho que propõe muito mais tipo, a autonomia dos alunos do que você tenha esse modelo tradicional que visa muito, como a Bruna falou também, né, muito mais, acho que os pedagogos, os organizadores, os adultos na questão toda. Assim. Então, é uma pedagogia muito mais voltada para os alunos mesmo, que estão lá dentro, que são quem vivencia aquele espaço o tempo todo, quem passa o dia inteiro lá, quem aprende e tal. E, bom, aí essas são nossas ilustrações, né? Essa...
Ela passou por algumas modificações no espaço. A gente chegou a visitar escolas que foram projetadas para ser uma escola democrática, mas a gente acabou escolhendo estudar mais a fundo a Amorim, primeiro por ser uma escola pública, que já era um diferencial, e por conseguir mostrar essa coisa a importância do espaço, quanto o espaço é importante para conseguir seguir a pedagogia. E o que a gente como ela falou, um projeto padrão que passou por poucas modificações, que nem tinha grades também, né? Tiraram todas as grades. As salas também eram aquele estilo de sala tradicional, com as carteiras, o professor na frente. Salas divididas menores e quebraram as paredes, então agora é só um salão. E tem várias matérias que mistura idade, mistura salas. E acho que é isso, né? Oi? A gente fez esse esquema porque a gente, no começo, tinha um pouco essa pergunta, né? Quando a gente começou a estudar todos os tipos de pedagogias, assim, a gente começou a se perguntar, será que a arquitetura de um lugar influencia muito na pedagogia ou a pedagogia influencia muito na arquitetura? E quando a gente foi na Amorim, não sei, a gente estudou algumas escolas que eram um mega projeto arquitetônico, assim, super diferentão, só tinha parede de vidro, sei lá o quê. E quando a gente vivenciou, muito menos, acho que na Amorim, a gente viu que, às vezes, não sei, a pedagogia não encaixava tanto naquele espaço, ou alguma coisa parecia não dar muito certo, assim. E lá na Amorim parecia uma mudança muito sutil, que foi tirar essas grades que segregavam todo o espaço externo e quebrar as paredes da sala de aula. Ixi, acho que travou. Que faziam ser um grande salão e, quando você vê, você cria um ambiente completamente diferente, né? Você deixa de ter uma sala de aula onde tem um professor e onde aqueles alunos estão desse professor, e você cria um lugar onde o professor vai dividir uma sala de 100 alunos com outros vários professores, onde ele não é a única voz ali. Então, a gente começou a notar essas coisas que pareciam muito sutis, mas que eram muito fortes lá, né? Esse aqui é um desenho que a gente fez, assim, ele é bem diagramático, mas para explicar mais ou menos como é que é o espaço. Dá para ver que o térreo que a gente deixou em amarelo é um térreo bem livre, assim, ele é muito permeável, que é um projeto legal, né? A escola teve essa sorte de que tem uma área externa enorme, muito legal, tem um parquinho grande, tem um espaço enorme que é onde fica a horta, que é a Fê, que também é uma das principais pessoas lá que cuida. E tem 2 quadras, uma quadra coberta, é uma escola grande, então acho que isso beneficiou bem assim o lugar e acho que a pedagogia conseguiu se apropriar muito de um espaço muito bom, assim, bem resolvido, né? Apesar de, enfim, ter os problemas que qualquer lugar tem. Mas nesse desenho a gente quis mostrar a relação dessa área verde, desse térreo que é muito permeável com todo o resto. A gente colocou de vermelho as salas que têm um uso mais ou menos específico, porque também nem todas têm, né? Pode passar. A gente não falou, mas a escola fica no Butantã, perto da USP, ali na Corifeu, né? E, bom, agora a gente colocou essa sequência de todos os nossos desenhos a partir de como, mais ou menos, a gente chegou na escola, né? Porque, eu não sei, eu já visitei algumas escolas públicas e a gente, sei lá, quem visita, assim, quando você quer conhecer, uma coisa você tem um pouco de dificuldade, né? De entrar numa escola, querer saber como ela funciona, qual é a pedagogia, como que as pessoas se relacionam. E na Amorim é muito doido que quem te mostra a escola justamente é uma criança. Então, é um olhar muito diferente, não sei, da diretora, de um professor te levar e falar, aqui é a nossa sala, aqui é sei lá o quê. Quando é uma criança sei lá, quem levou a gente foi a Cecília, que tinha 11 anos. Ela vai falando e mostrando, aqui é onde eu gosto de ficar e tal. Foi muito bonito, assim, chegar na escola desse jeito, né? Então, acho que a gente quis desenhar mais ou menos como a gente chegou lá. Acho que pode ir passando, né? Os espaços, enfim. A escola é basicamente voltada em torno desse grande salão, né, onde tem o palco, onde acontecem várias atividades. As aulas não são só dentro das salas de aula, né? Isso é muito doido. Você vai lá em qualquer horário, tem aulas rolando pela escola inteira, inclusive no jardim. Tem a horta, que foi um lugar que a gente se interessou muito também, que eu acho que é provavelmente onde a gente vai seguir para fazer o meu trabalho de curso,
que é uma horta pedagógica, que eles chamam, né? Então, eles plantam punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e que são usadas para tipo, a própria educação das crianças, de como a alimentação, para onde vai o lixo. Não sei, acho que o legal da Amorim é que tudo lá conversa e a comunidade também é muito envolvida, né? Tipo, uma coisa que às vezes você não vê muito numa escola pública, ela quer um muro fechado no meio de um bairro. A Amorim foi muito permeável, inclusive para a gente, que chegou lá de estranhas assim, e começou a visitar, foi muito fácil chegar lá. Acho que também por isso que a gente ficou lá até agora, né? Daí o livro foi isso. Eu vou deixar a apresentação e a história da escola para a Ana falar, porque acho que ela sabe melhor aqui. Sim. A Ana Elisa é a diretora da escola. Ela está lá há 22 anos, né, como diretora. Ela vai falar já já. A Fê, que é a Fernanda Salles, ela participa do CHAS, que é a Comissão de Ordem e Sustentabilidade, né, e que é... e a Fê é mãe também, né? Tem 2 filhos lá, e o Fábio é marido dela também. E ele é um dos que também é muito envolvido na parte de design, de gráfico da escola, né? Que faz as divulgações, tal, que é uma área que a gente se interessou também. É isso, gente. Venham me ajudar aqui. Bom, eu sou a Ana Elisa Siqueira, eu estou no Amorim Lima há 22 anos, eu sou diretora da escola. E eu vou contar só um pouquinho, pensando um pouco nessa questão da arquitetura. Quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu fiquei super assustada, primeiro, na Prefeitura de São Paulo, o cargo de diretor é concursado. Então, eu cheguei para um concurso público, cheguei na escola, eu já tinha trabalhado no governo da Luiza Erundina, então eu conhecia todas as escolas da região do Butantã, e foi muito... Eu escolhi o Amorim porque ele já tinha uma possibilidade de participação da comunidade bem interessante, e isso me deixava uma perspectiva de uma escola poder ser diferenciada, né, na questão da participação da comunidade. Então, eu fui para o Amorim Lima, e quando eu cheguei, de verdade, lá, eu comecei a andar pela escola, e a escola era completamente cinza, né? E era super cinza, não era um cinza claro, era um cinza bem forte. Daí eu cheguei para uma funcionária e perguntei assim, nossa, por que a escola é tão cinza? Daí ela respondeu para mim assim, é para não aparecer a sujeira. Bom, enfim, daí quando eu fui aí eu cheguei para uma outra funcionária e falei assim, vamos pintar as portas, pelo menos para receber as crianças esse ano com a escola não tão cinza. Daí tinha uma funcionária, era a única que estava trabalhando em janeiro, quando eu cheguei, ela misturou lá umas tintas e fez um laranjão, e a gente pintou as portas de laranja, né, para receber as crianças, achando que isso tinha sido uma grande revolução. Mas daí, quando as crianças chegaram, a coisa que mais me surpreendeu é que a camiseta das crianças era cinza. E não é um uniforme da escola, mas era uma opção daquela escola colocar as crianças com a camiseta cinza. Daí eu já entendi que era para não aparecer a sujeira também da camiseta. Bom, aí quando as crianças foram para o recreio, eu fiquei super chocada, porque o recreio, a parte externa que vocês viram aqui, como ela é totalmente aberta, então a escola está no meio e dá para andar pelo pátio assim inteiro, né? E aí a escola era cheia de grade. E daí o lugar onde elas ficavam confinadas na hora do recreio, as crianças ficavam subindo nas grades e se balançando, era uma loucura. Bom, aí tem conselho de escola, que a ideia é a gente ir no conselho de escola discutir e tal, mas eu falei assim, não, isso eu não vou discutir com ninguém. Mandei tirar as grades. Daí, na hora que a gente tirou a grade, eu fui para o recreio, uma menina virou para mim e falou assim, diretora, ainda bem que você tirou as grades, porque a gente não é louco nem bandido para ficar preso. Então, eu fui começando a entender o quanto que essa arquitetura cria uma expectativa nas pessoas, né? Isso cria uma marca, né? Eu estou numa escola onde ela é cheia de grade, que eu não tenho nem um pouco de liberdade, onde eu não posso ir para onde eu quero, e a escola é enorme, né? Aí os professores de educação física ficaram super bravos, porque daí as crianças invadiam as quadras. Enfim, foi uma confusão, mas a gente foi fazendo isso, né? Assim, acho que a gente foi pensando nessa questão da arquitetura, como que essa arquitetura de verdade ela cria um jeito de escola, um jeito de funcionamento das aulas, um jeito de funcionamento dos professores, dos estudantes, enfim. Bom, daí era um caos total a questão da disciplina era a coisa mais importante da escola, era
totalmente disciplinar. Os estudantes vinham toda hora para mim porque tinham feito bagunça, então daí a gente conversava, e aí a gente mandava de volta para a sala de aula, o professor dizia, não pode voltar, eu não quero que ele volte, daí começava uma confusão. Não adianta ir lá conversar com essa diretora, porque fica só conversando e não resolve nada. Falava, bom, mas vocês querem que eu vá cortando assim os pedaços das crianças para devolver para a sala de aula? Então, era um clima de uma escola altamente disciplinar. A questão era que todo mundo se comportasse bem, e as coisas não funcionavam desse jeito. E aí foi quando o conselho de escola, a gente vai trazendo a comunidade para dentro da escola, e essa comunidade vai participando. A gente inventa um monte de ações de participação da comunidade, então a gente tinha um jeito de participar, que era o conselho de escola, e os pais vinham, mas só vinham alguns, daí a gente inventa um futebol com pizza, e daí vem outros tantos pais, daí a gente abre espaço de participação, a gente ganha um projeto com a Fundação Crer para Ver da Natura, que era um projeto de cultura brasileira dentro da escola no contraturno. Então, essa comunidade que chegava, que não ia na escola, porque uma mãe trabalhadora na cidade de São Paulo, que saía às 5 horas da tarde, que saía às 7 da noite do trabalho, e o filho saía às 5 horas da tarde, nunca ia na escola. A partir do momento que a gente inventa esse projeto de cultura brasileira, que dava mais 2 horas de aula para esses estudantes, que eram de oficinas de cultura, que era circo, capoeira, música, dança, essa comunidade começa a vir buscar os filhos. E daí isso começa a, de certa forma, criar um outro caldo de conversa com a comunidade, né? A comunidade começa a participar mais, a pensar na escola. Então, daí tinha um grupo de mães que começa a vir ajudar na hora do recreio, porque a gente tinha muito pouco funcionário, e tinha umas mães que falavam mal no portão. Então, outras mães inventam. As mães que assim, meio pensando nas mães da Praça de Maio, que elas iam ficar ali no portão para tentar dizer para essas mães que falavam só mal da escola e não entravam, não adentravam a escola, como que elas podiam fazer esse exercício e ter um outro olhar para essa escola, enfim. A gente foi abrindo muitas formas de participação dessa comunidade, o que, de certa forma, vai criando uma angústia com a escola que a gente tem, né? Então, a gente passa a pensar, bom, que escola que a gente tem e que escola que a gente quer ter. Isso foi tudo muito junto com o conselho de escola, com a participação da comunidade. E aí a gente vai teve um momento muito exemplar, que eu acho que foi um limite, que assim, os pais vinham para a reunião de conselho de escola e eles queriam saber por que faltava tanto professor, principalmente no ciclo 2, a escola é do 1º ao 9º ano, e por que faltava tanto professor no ciclo 2, que são os adolescentes, né? E aí os pais vêm me questionando o tempo todo, e daí as reuniões, que eram uma vez por mês, passam a ser toda semana, e ninguém aguentava mais tanta reunião. A gente resolve, de dentro do conselho de escola, sair um grupo composto por professor, estudante, a gestão e pais, para pensar nos problemas e discutir esses problemas e trazer uma resposta na outra reunião. E daí, em um determinado momento, quando a gente monta esse grupo, a primeira questão que os pais trazem é: a gente quer entender por que falta tanto professor. E daí os pais... tinha uma mãe que era estudiosa estatística, e ela pede para mim que ela quer montar um gráfico de faltas dos professores e apresentar para o conselho de escola. E ela fez isso. Ela pegou os livros de ponto e montou o gráfico. Quando ela apresentou aquele gráfico para a comunidade, todo mundo se chocou, porque, de verdade, era muito grave. Né? Assim, de 100% de aulas que os estudantes tinham que ter, eles tinham tido, por exemplo, matérias como português, enfim, 13% de aula com a professora. Bom, e aí os pais partem a dizer, bom, ser a diretora, como é que isso acontece? Só que de certa forma, quem é a gestão não tem tempo para ver tanta falta que acontecia
do dia a dia. Bom, quando a gente pensa que daquele jeito não dá para ficar, os pais começam a nos colocar as questões de querer entender cada vez mais o projeto da escola, o projeto político-pedagógico, como aquilo tudo se dava. Daí eles pedem para eu explicar as leis que regiam o funcionalismo público na cidade de São Paulo, e daí a gente vai para essa seara que não foi nada fácil, né, de tentar dizer como é que funcionava tudo para a comunidade cada vez com mais conhecimento do percurso e do jeito que a escola tinha que funcionar e do jeito que a escola funcionava. E daí a gente chegou num limite, não dava para fazer quase nada, porque a gente não podia mudar a lei, porque a lei depende dos vereadores e do prefeito e de tantas coisas. E daí a gente começou a pensar que se a gente podia fazer um outro modelo de escola, um outro projeto de escola. E é quando a gente se depara com a experiência da Escola da Ponte de Portugal. Era uma época que o professor Rubem Alves escrevia na Folha de São Paulo. Ele tinha ido para a Ponte e ele contava um pouco da experiência dele nessa Escola da Ponte, e que depois virou um livro que chama A Escola que eu Sempre Sonhei e Não Sabia que Existia. Enfim, daí a gente começa a pensar nessa experiência da Ponte, começa a estudar a experiência a fundo, e a gente pensa, será que dá para a gente fazer uma coisa inspirada na Escola da Ponte? E a gente topa fazer, né, o conselho, muito mais, eu vou dizer para vocês que muito mais corajosamente foram os pais do que a gente que ficava, será que vamos, será que não vamos? E os pais falam, vamos. E aí a gente vai atrás, os pais vão atrás da Secretaria Municipal de Educação, daí a gente já tinha passado por vários governos, que era o governo do Pita, do Kassab, Pita, Maluf, Kassab, enfim, e chegado no da Marta. A gente sai da Irundina e passa por uma série desses aí que eu falei, e daí a gente tinha chegado no governo da Marta, os pais vão atrás da secretária de Educação, e ela topa tentar pensar uma outra possibilidade de escola. E era numa época também que a Secretaria da Educação estava pensando nos céus. Então, acho que isso é muito importante da gente pensar que tinha uma mudança já de projeto de educação na prefeitura. E aí a secretária disse, tudo bem, eu topo fazer essa experiência. A gente já tinha lá toda a perspectiva da ponte, e aí a gente achava que dava para fazer assim, mudando as crianças de sala, bota aqui, bota ali, a construção da autonomia, pensar na solidariedade, na participação dos estudantes. Daí, quando a gente vai se deparando de verdade com o projeto da ponte, a gente viu que não era nada disso. Que a gente precisava ter grandes espaços onde todos os estudantes e todos os educadores se encontrassem para que, de verdade, a gente pudesse fazer uma coisa, um projeto inspirado na ponte, onde diz da importância da autonomia, da participação, da solidariedade, da perspectiva de que um educador, ele não é educador só de uma turma, mas ele é educador de todas as crianças da escola, de como que um educador pode ser um educador solidário, não só com as crianças, mas com o próprio colega, como é que a gente encontra uma docência solidária, onde um educador pode apoiar o outro. Então, a gente percebeu que a gente precisava quebrar as paredes e transformar as salas pequenas num grande salão de pesquisa. E foi isso que a gente fez. Daí a gente chama lá o departamento de obra da prefeitura e pergunta se as paredes não são estruturais, se a gente quebrasse as paredes, a escola não ia cair. Daí ele diz, não, tudo bem, eu ligo para a secretária e falo, nós vamos quebrar. Daí ela falou, tudo bem, quebra. Aí a gente quebrou a parede e virou um salão enorme. E uma coisa que me marcou muito é que tinha uma professora que morava perto, quando começou a quebrar, ela começou a ver aquele barulho e ela veio para a escola. Era em janeiro. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, a gente olhou aquilo, e quando a gente estava descendo a escada, ela virou para mim e falou assim, Ana, você tem ideia que a gente está derrubando uma instituição? Isso, para mim, foi muito forte, né? Porque, na verdade, a Sofia... Então, assim, é muito forte, porque quebrar uma parede derruba uma instituição. E quebrar a parede, depois eu fui entendendo que é muito mais... É uma metáfora muito forte até dentro da gente, porque quebrar a parede é fácil, mas quebrar as paredes internas que a gente tem é muito mais complexo, né? Então, a arquitetura não se dá só no espaço físico, né? Ela se dá internamente, na nossa construção. Enfim, daí a gente quebra as paredes, cria um salão assim enorme, e daí os pais fazem um exercício de chamar os pais que iam entrar aquele ano na escola para contar o projeto. Aí os pais falavam assim, nossa, já era difícil com
35 estudantes na sala. Agora, essa escola inventou por 105, porque tinha que... A gente começa o projeto no primeiro e no quinto ano, que eram as turmas... começo de ciclo, né, do ciclo 1 e do ciclo 2. E daí as mães começam a ligar para a Secretaria de Educação, falando assim, não, eu quero tirar meu filho dessa escola, essa escola está completamente louca, enfim. Foi toda essa angústia que foi sendo criada e, de verdade, o espaço, como esse espaço foi ressignificando a prática pedagógica. Isso que eu acho que é muito importante, né? Às vezes a gente não percebe o quanto isso muda toda a nossa dinâmica, as nossas relações, as nossas possibilidades dentro da escola. Enfim, aí a escola muda, esse grupo muda muito, e aí era um problema, porque assim, a gente não, uma coisa é você estar numa sala de aula, dando uma aula expositiva para um grupo de estudantes, fecha a porta e o que acontece lá dentro é só você e o estudante que tem acesso. Outra coisa é você estar num salão onde tem 105 crianças e 6 ou 7 professores convivendo junto, né? Então, daí tem toda uma dinâmica que a gente tem que lidar. Na verdade, todo esse percurso do projeto, a coisa mais forte foram como é que a gente estabelece outras relações entre nós, educadores, né? Como é que isso pode ser possível. E uma coisa interessante, porque daí quem estava no projeto, de vez em quando brigava e falava, eu quero sair desse projeto. E quem estava fora ficava, eu quero entrar. Então, criava aquela angústia, porque a escola tinha uma parte no projeto, outra parte fora, enfim. E os estudantes também, né? Tinha os estudantes que estavam fora do projeto e os estudantes que estavam no projeto. E os estudantes que estavam no projeto chegavam na minha sala e começavam a brigar comigo. Esse projeto aí que a senhora inventou, que é uma porcaria. E os que não estavam falavam assim, por que a gente não tem esse projeto? Por que agora, Ana, você só olha para quem está no projeto? Enfim, era assim, era muito difícil lidar com essas duas ideias de escola. Mas uma coisa muito interessante é que tinha uma professora de teatro e que daí os estudantes que estavam no projeto estavam reclamando muito. Ela fez uma dinâmica, ela pegou um texto do Shakespeare e trabalhou o duelo. Então, um grupo era a favor do projeto e outro grupo era contra o projeto. E daí, de repente, na dinâmica lá do duelo, o menino diz assim, sabe por que eu detesto esse projeto? Porque ele acaba com a turma do fundão. Então, isso, para nós, foi uma coisa muito interessante, porque, do ponto de vista, né, da prática da escola, tem uma organização que está dada, que assim, os bonzinhos sentam na frente, os mauzinhos sentam atrás, e essa é a dinâmica. Só que os estudantes têm essa coisa muito construída. E o educador não sabe muito bem como é que ele caminha por essa história. E o que foi muito legal foi os estudantes trazerem isso para nós. E daí, quando você entra no salão hoje, é incrível, porque você consegue ver quem está trabalhando, quem não está, qual é a dinâmica que está acontecendo. É muito claro, é todo mundo, de certa forma, no mesmo lugar, né? Então, o quanto que isso, tirar algumas paredes, muda toda a relação que as pessoas estabelecem entre elas e a escola, e como é que o educador olha para todos os estudantes. Porque se eu estou vendo uma coisa que está acontecendo, esse menino, por exemplo, não está na atividade comigo, mas eu passo por ele e vejo isso, cabe a mim também me corresponsabilizar por aquilo. Então, isso muda por completo, né? Eu acho que a dinâmica nossa, enquanto educador, da dinâmica da escola, e potencializa todos os espaços da escola também, porque, a partir disso, a gente também tem uma dinâmica de que não cabe 400 estudantes num salão, 200 num salão só, nem 400. Então, a gente tem horas que os estudantes estão no salão, hora que tem 100 no salão, 50 estão em outro, 20 estão em outro lugar, 25 estão no outro. Então, a gente tem que criar toda uma organização espacial dentro da escola de ocupar de verdade a escola como um todo. E aí a gente não tem nenhum espaço que é ocioso. A gente está querendo construir um outro andar para poder fazer algumas outras atividades que a gente não está conseguindo. Mas, então, muda por completo como a gente usa o espaço da escola, que antes, por exemplo, o espaço lá de fora, que é enorme, ficava sem uso. Então, hoje, tem o trabalho com a horta, que é super importante e que faz parte da rotina da escola. Tem o dia que as crianças vão para lá, que tem que fazer toda essa história. Então, e muda também uma questão que eu acho que
às vezes, a aula de artes, a aula de educação física são sempre muito menos importantes, né? A gente vai percebendo o que a escola vai criando na cabeça das pessoas. O artista não vale nada, não é à toa, né? A gente vai aprendendo desde pequenininho que a aula de artes não vale nada. A gente vai aprendendo que a aula de educação física também não vale nada, não tem nota, não tem nada. Então, a gente vai redimensionando todos os conhecimentos, todas as atitudes que a gente tem, enfim. Um pouco isso, né, que as crianças trabalham, então, hoje, o tempo todo em grupos de trabalho, e esses grupos circulam, tem horas que eu estou num grupo, depois vai para outro grupo, vai para outro grupo. A gente tem um dispositivo bem importante que chama tutoria, que um educador acompanha um grupo de até 25 estudantes durante um percurso grande de processo de aprendizagem, enfim. Então, a gente vai descobrindo dispositivos que deem conta dessa perspectiva do projeto, dos grandes objetivos, que é a autonomia, solidariedade, respeito, enfim. E que as crianças aprendam e tenham prazer em aprender, né? Porque eu acho que a escola tem que... Isso é uma grande questão, né? Como é que a gente pode ter prazer em aprender? Enfim, eu acho que é um pouquinho isso. Projeto, 15 anos. Esse projeto já tem 15 anos. Então, no primeiro ano foi desse jeito que eu contei, metade, um pouquinho da escola, mas no segundo ano, porque a Cida Pérez, que era secretária da Educação, ela dizia para mim assim, Ana, esse projeto não pode esbarrar em nada da lei de direito do professor. Se esbarrar no direito do professor, o projeto acaba. Então, quando chegou no 1 ano e meio do projeto, eu vi que no ano seguinte, no terceiro ano do projeto, ia ter problema que o professor vinha com uma jornada de trabalho que não ia dar conta. Então, na metade do segundo ano do projeto, eu fui para uma reunião de conselho e disse, gente, tem que ter todo mundo no projeto, senão ano que vem o projeto acaba. Então, um projeto que a gente pensava que a gente ia levar 4 anos para ter a escola toda, a gente levou 1 ano e meio e colocou todo mundo no projeto. Aí é tudo meio na correria, né? Então, lógico que tem os problemas, mas, enfim. Melhorou muito, porque, no fundo, hoje, por exemplo, se um professor está no salão, como tem vários professores no salão, se eu faltar 5 dias, isso vai aparecer muito claramente. Então, não aparece só para os estudantes, aparece para o colega também, né? Oxa vida, eu estou aqui segurando esse salão com 105 estudantes e meu colega está faltando há 3 dias, há 4 dias. Então, isso mudou muito. Né? Eu acho que a gente tem que sempre revisitar essa história para saber que uma das questões é como é que a gente se corresponsabiliza por uma aprendizagem, por um processo na escola. Né? No momento que isso aconteceu, os professores diziam assim, a gente tem direito a faltar. E os pais diziam, mas as crianças têm direito à escola. E daí, quando a gente vai para as leis que regem o nosso país, as leis públicas, são muito complexas. Porque, de fato, não é que tem direito, mas existe uma possibilidade de um educador... De um educador, não. Desde da pessoa que limpa a escola até a direção da escola, a gente pode faltar 76 faltas interpoladas num ano. Porque eu posso faltar... Tem 10 abonadas, 60 justificadas e 6 injustificadas. Isso está na lei. Então... Isso daí quando os pais se apropriam da lei, eles ficam completamente indignados. Tinha o seu Gilberto, que a filha já foi embora do Amorim, mas ele continua participando da escola. Ele dizia, não, isso não é um direito, isso é um privilégio. E aí ele encarou todos nós desse jeito. Então, assim, o que eu acho muito importante nesse percurso é que, como a gente também politiza de verdade as pessoas, né, dentro da perspectiva que a gente só ia mudar, né, a gente não tinha dimensão de tudo que ia acontecer. Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, o trabalho de cultura brasileira tinha Teatro das Mães. Como as mães começam, de fato, a terem uma outra postura em relação à escola. No começo, elas só reclamavam que a escola estava suja. Num determinado momento, isso passou a ser quase nada, perto dos problemas pedagógicos que a escola tinha. Né? E como é que a gente vai olhar para isso? E qual era a conversa? Então, assim, foi muito importante a gente poder ver que outras dinâmicas, outros processos criam outras pessoas.
né? As pessoas podem assumir a vida delas e a vida da cidade de outro jeito. Acho que isso, para mim, foi muito importante aprender, né? Acho que mais do que tudo foi aprender nesse percurso, né? Bom, vou falar rapidinho. Então, eu vim de uma geração que estudou muito na escola pública. E depois os nossos pais fizeram a loucura de tirar a gente da escola pública para pagar a escola. Eu acho que foi uma loucura. Hoje em dia eu vejo que é isso, né? E agora, depois de fazer a loucura também de colocar meus filhos em escola particular, pagar mais do que eu podia pagar, eu estou fazendo o caminho inverso e ocupando a escola pública, né? E encontrei o Amorim Lima, que tem as portas abertas de fato. E então, além de colocar, né, assim, na escola particular, eu coloquei meus filhos numa escola que se dizia construtivista, mas era construtivista dentro do que ela queria. Eu não podia construir em parceria. Eu fiquei brigando com a escola dos meus filhos para poder participar daquela escola. E a escola, o que ela faz? Né, a escola privada. Dá muito trabalho você trabalhar com a comunidade. Então, ela fecha a escola para os pais, para a comunidade. Então, eu acho que isso é muito ruim. Isso faz uma escola que é uma escola muito parcial, né? A questão do conteúdo, né, de ser conteudista, eu acho que reside muito aí, né? Então, eu acho que esse caminho de volta para a escola pública é muito importante. Eu estou vendo muitos pais, como eu e o Fábio também, né, retornando para a escola pública. Eu espero que esse movimento se fortaleça. E então, né, nessa escola pública que precisa de tanta coisa, eu amo a escola, né, meus filhos estão lá, eles adoram a escola também. A escola precisa de muita coisa. E a comunidade pode, claro, a gente está lá brigando com a prefeitura, com o Estado, né, a gente quer que eles cumpram o seu papel, cumpram o seu dever, e não cumprem. Né? O município teve um momento esse ano que não mandava papel para a escola, né? E a comunidade acaba suprindo alguma coisa, né? Mas, enfim, e aí nessa escola que se abriu não só para os meus filhos, mas para mim também, né? E para o meu marido, eu encontrei um espaço que eu podia ocupar, que estava... existia uma possibilidade, né, de ocupação, que foi a horta. Eu não sou uma especialista em horta, mas eu busquei apoio dentro da comunidade e fora também era um espaço que já existia de horta, né? Mas aí eu conhecia um projeto que trabalhava com as punks e então, faz 4 anos, né, desde que a minha filha entrou na escola, né, que a gente faz essa construção, né, da horta como um espaço de aprendizagem, mas não só. A gente está comendo a horta, né, na cozinha da escola, e a gente está aprendendo ali junto com os alunos também. Vou passar a fala agora um pouquinho para o Fábio, que é o presidente do conselho desse ano. Bom, eu não sei, eu não ia nem falar, eu só vim assistir e acompanhar elas, mas... enfim, mas acho que a Ana, né, ela falou... Bom, mais do que ela para falar desse projeto não tem, né? A gente vive ele, né, como pais, como mães, como comunidade, como educadores também, porque, enfim... A escola é aberta, então, se você entra, a partir do momento que esse espaço se abre para você, você tem que assumir o papel de educador, porque todos nós, numa escola, acabamos tendo uma função, e essa função é de educador. Ou você não fica indiferente a tudo aquilo que está acontecendo e passa a atuar ali, você está, né, cumprindo o papel de educador. E isso acho que é um privilégio, né? Essa experiência que eu e a Fernanda estamos tendo para a nossa vida, assim, foi um privilégio, assim, foi um crescimento
pessoal para a gente, para a nossa relação com nossos filhos. Assim, eu gostaria de ver escolas abertas. O modelo pedagógico, isso quem vai definir é a comunidade, é o grupo, né, daquela escola, mas a questão espacial, a questão de inserção, de circulação, de troca de ideias e de possibilidades que um espaço aberto, ele é muito rico, né? Ele sempre é muito rico, porque a gente está num universo de conhecimento, com crianças, né, com muito afeto. Então, é uma experiência fantástica, assim, do ponto de vista humano, e isso só traz né? Então, cada vez que você entra, você vai, né? Tudo bem, tem um monte de perrengue, né? A gente está lá no dia a dia, agora estou no conselho escolar, sou presidente do conselho, né? Uma das coisas que é interessante do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico do Amorim, é que assim, ele é sempre formado, o presidente sempre vem da comunidade, né? A Ana, como diretora, é membro nato, mas o presidente sempre vem do lado da comunidade. Então, a gente, né, tem sempre situações, e a escola é de uma diversidade grande, tem muitas questões que a gente tem que lidar, mas assim, é sempre esse desafio e muito, muito rico, né? Como a Paula e as meninas, quando chegaram na escola, a gente também entrou pelo mesmo caminho. Entramos pelo portão, aí, viemos conhecer a escola, a Ana chama lá, 2 crianças estão passando aqui, vem cá. Mostra a escola para eles. E é assim que você acaba conhecendo a escola. Primeiro contato com a escola vai pela mão das crianças, né? Ela é malandra, ela já sabe que é aquelas que são as mais encantadoras, né? Não, brincadeira. Tá vendo? Então tá. Não, é que todas são encantadoras, no fim das contas. As que topam fazer isso é porque elas já têm uma vivência na escola, têm uma soltura, assim, né? Então, você vai com as crianças e é o que foi que a Paula falou. Ela não vai mostrar, aqui, tudo bem, tem um momento que, aqui, não, tá. Mas assim, aqui é a árvore que eu gosto de subir, entendeu? Né? Todo mundo tem a sua árvore preferida, seu cantinho de se esconder, né? Então, Sabe o que eu lembrei agora? Que eu lembrei, né, já que falou do Fernão, a gente é vizinho do Fernão, e logo que a gente entrou no Amorim, né, no ano seguinte foram as ocupações, né, as escolas de luta, e a gente acabou se envolvendo ali também, né, e eu acho que ali talvez tenha começado esse movimento, né, de retorno, talvez, à escola pública. Eu não sei, mas alguns alunos que apareceram, né, que despontaram bastante durante as ocupações eram do Amorim, né? Algumas das lideranças, que eu acho que também é uma prova de que a escola não forma só para, né, não é só a educação bancária, né? É uma educação para a vida mesmo. Teve uma pesquisadora, uma socióloga, que fez uma pesquisa e que, na região oeste, ela foi nas escolas onde estavam ocupadas. E ela descobriu, eu nem conhecia, ela foi na escola para me dizer que a maior parte dos estudantes que estavam nas ocupações eram do... A gente aqui está quase que todo o grupo, somos 13, agora que terminaram o trabalho nesse semestre. É um trabalho que está sendo desenvolvido há 1 ano e meio já. E aí a gente vai falar um pouco o que aconteceu aí nesse meio tempo. É um trabalho que ele começa no exercício único, que é o momento do 5º ano em que as disciplinas de desenho, tecnologia e projetos se juntam e tem aí um enunciado, né, de fazer um exercício que se aproxima da escala 1:1. Né, então, de maquete, protótipo e construção, desenho, em níveis mais concretos. Né? E depois a gente seguiu com o trabalho da vivência externa, que é o período do intercâmbio, que os alunos saem da faculdade e podem optar por ou fazer um intercâmbio numa outra faculdade, ou trabalhar em algum escritório, ou fazer uma pesquisa, ou
um canteiro de obras experimental, que foi como a gente fez. E, por fim, o EV, que é esse momento que a gente está agora, de um trabalho em grupo que junta alunos de anos diversos, né? A gente, durante o exercício único, e quando a gente começou o trabalho, a gente não sabia a proporção que as coisas iam tomar, a gente tinha uma intenção e uma vontade muito grande de construir. Então, a gente sempre teve isso como partido do projeto, que seria alguma coisa que a gente conseguisse efetivamente construir naquele período de 6 meses, ao invés de focar mais nos desenhos e nas maquetes, como é de praxe. O terreno ele foi apresentado pelos professores do Exercício Único, é uma associação na Zona Norte, no Jaçanã, como a Lígia falou, que tem creche e centro de juventude e CCA, né, que são serviços de contraturno da escola, que os jovens e as crianças vão para lá depois da aula, né? E a gente, na primeira visita, teve aí uma primeira impressão de que o terreno era uma área privilegiada, numa parte de urbanização muito densa, com poucas áreas livres, né? Então, esse era um terreno de 10 mil metros quadrados. E quando a gente visitou, né, a gente observou que os jovens e as crianças estavam todos dentro dos prédios dos serviços, né? Não tinham muitas atividades fora. Tinha já, né, áreas de horta grandes, né, que o Wagner, através do Prato Verde, estava realizando já, acho que há um ano e meio, quando a gente chegou. Agora 4. Então, 2 anos e meio quando a gente chegou. E, né, que era a atividade ali, além da quadra, que fazia com que a molecada fosse lá fora para ficar um pouco ao ar livre. E aí a gente foi e resolveu fazer esse caminho, né, que, de alguma maneira, articulava essa parte do terreno que estava desocupada, né, e ficava com esse mato alto crescendo e não tendo nenhum tipo de atividade. E aí, né, ao invés de desenhar primeiro esse projeto e depois construir, a gente foi direto para o canteiro e começou a ter uma rotina de vivência, de estar lá toda semana e de já começar a fazer as negociações para que isso acontecesse no tempo que a gente tinha. Então, a primeira medida é que tenha uma capinagem nessa área, e aí a gente observa qual é o relevo e faz o percurso desse trajeto com fita e com pedaços de entulho que tinham lá, né? E aí, com isso, a gente vai levando os jovens, nos momentos em que isso foi possível, para passear e para sonhar, e já para começar a imaginar como que seria esse espaço novo. No fim do semestre, a gente consegue viabilizar um trator Bobcat, né, que passa por esse percurso que a gente tinha desenhado, e faz né, tira essa primeira camada de solo e já joga a brita, né? E a brita foi uma escolha que a gente fez porque era o que a gente conseguia pagar e que, ao mesmo tempo, ia dar já uma forma para esse espaço, para ele começar a ser habitado, mesmo estando numa fase de projeto mais inicial, né? E aí a gente faz também alguns bancos de alvenaria, e com isso gera uma espécie de protótipo habitável aí do caminho. Nesse momento, a gente, né, não sabia ainda que a gente continuaria o trabalho por mais 6 meses e nem por mais 1 ano. Mas aí chega no fim de junho e a gente vê essa possibilidade, né? Os professores sempre tinham comentado de fazer a vivência externa como canteiro de obra. Para a gente parece uma coisa legal, e aí a gente vai, né, e volta em agosto e encontra esse cenário, né? O mato estava começando a carcomer aí o caminho, e se a gente não fizesse mais nada, a nossa intervenção ela ia desaparecer ali com o tempo. Daí, né, com a ajuda do Wilson e do Ailton, que são pedreiros que trabalham aqui na faculdade, e mais uma verba que a escola disponibiliza nesse momento de vivência externa, né, a gente começa as obras e vai pesquisando que tipo de material que a gente usaria para fazer essa, né, consolidação desse espaço. Daí, a gente chega à conclusão de que o que daria para ser feito é um piso de concreto, né, e as canaletas com alvenaria
do mesmo modo que os bancos, né, esses mobiliários dessas pracinhas. É uma escolha que ela tem a ver com um pouco com o que cabia no orçamento, né, o que a gente conseguiria fazer como mão de obra, e, ao mesmo tempo, também ela tem é um pouco um léxico que é usado no entorno ali no bairro bastante. Né? Então, tem aí uma tentativa, né, de usar materiais e de discutir uma transformação no espaço com materiais possíveis, com coisas que estão ao alcance factível. E aí, né, depois de fazer essa primeira camada de contrapiso, a gente faz ainda uma camadinha com um cimento pigmentado de laranja. Né, trabalharam aí nesse momento, além dos 3 alunos do 5º ano que estavam na vivência externa, o Wilson e o Ailton, o Cláudio, né, que é pai da Yuli, que é uma das educadoras do mutirão que está aqui, e outros pais voluntários que também tiveram ali presentes nessa etapa da concretagem, que a gente achou que ia durar 3 dias e durou 1 mês. Né, claro. Aí acaba o ano e a gente tinha aí, né, a intenção de fazer o jardim, tinha aí um monte de coisas que a gente queria fazer mais nesse espaço. E aí faz muito sentido essa ligação com o EV. E como nós éramos 3, o grupo não dava para ser um grupo só. Então, a gente articula para conseguir fazer um grupo triplo de EV e começa a trabalhar aí em 13, né, que também, isso por si só, já constitui um desafio. E aí a gente volta lá para o mutirão, né, e se depara com essa situação de mato também começando a carcomer aí o concreto. Né? Então, né, a gente percebe que aquele espaço ele não tinha sido incorporado nas atividades como a gente imaginou que seria. Né? Que só de ter uma infraestrutura, os jovens e as crianças sairiam dos espaços e iriam lá fora. Aí a gente tem aí um momento que é muito importante para dar um pouco o tom do trabalho, né? E é legal dizer que o fato de estar submetido a determinada matéria dá um pouco o tom do que vai acontecer, porque a disciplina da faculdade, ela faz uma pergunta e aí o trabalho ele vai, de alguma maneira, responder essa pergunta. E nos 2 primeiros momentos, no exercício único e na vivência, eram perguntas que estavam ligadas à materialidade, né? Eram perguntas de construção. E aí, na hora do EV, a construção ela é importante, mas ela não é o mais importante. Né? E a gente vê que a parte das relações e a questão do pós-ocupação e da inclusão efetiva, né, da atividade do caminho na grade ali do mutirão e nas atividades, vira uma prioridade. Nesse momento, a gente, no workshop, fez uma cobertura efêmera, né, e começou a ter um contato mais próximo aí com os jovens do CJ. Então, esse é um momento de entrevista. Na sequência, a gente não tinha dinheiro, né, porque tinha acabado a vivência, e a gente queria, né, continuar ali atuando no espaço, sempre aí com essa frequência de estar lá pelo menos 1 vez, 2 vezes por semana. Nesse momento, a gente pensa nessas atividades, como elas seriam, né, o espaço é oferecido para a gente ali na grade, e a gente começa a fazer essa etapa de manutenção criativa. Né? E aí o jardim é uma coisa que a gente conseguiu resolver aí com a enxada e com a força de vontade. Então, né, a molecada ia lá com a gente começou a capinar, né, as beiradas do caminho, coletar mudas de plantas que estavam no terreno e que eram mato e reorganizar elas ali nesse espaço para já ir começando a criar esse jardim. Enquanto isso, a gente foi pensando como que a gente faria para arrecadar verba para fazer aí as próximas etapas da construção. Aí a gente faz um evento, né, uma hamburgada aqui na faculdade, e consegue aí levantar R$ 2.500, e isso no começo de maio, e aí durante maio e junho a gente se concentra em finalizar as coisas que a gente estava em aberto. Né? Aqui é uma isométrica que mostra um pouco o que a gente tinha pensado e quais eram essas
prioridades, né? Tanto de efetivamente arrematar o caminho e deixar ele um espaço acabado, como também de estabelecer uma conexão maior com a área da horta e de fazer uma cobertura para a horta, né? Que também era uma demanda ali do Prato Verde, que a gente já vinha conversando antes, né? E no começo do ano, no workshop, a ideia era que a gente fizesse isso em uma semana, mas acabou que, né, os ventos levaram para outros lugares, e aí a gente viu que era um projeto que precisaria também de mais projeto, e isso ficou sendo pensado aí durante o semestre, enquanto a gente ia fazendo essas pequenas obras no caminho. Essa é uma foto ali de uma dessas praças, que é a Praça de 15 Minutos, né, que a gente começou no começo do semestre. A gente, nas atividades, fez como um protótipo, e aí os jovens foram acompanhando a evolução dessa praça e como ela foi, né, se desenhando. Então, a gente primeiro cavou a fundação, colocou os tijolos, viu com os tijolos que estavam lá como que seria o volume desse banco, né, onde que seria a posição dele. E esse tipo de atividade foi o que deu um pouco o tom sempre ali às quintas-feiras, né, de você, por mais que os jovens não participassem, né, do começo ao fim de todas as etapas da Praça de 15 Minutos, eles participaram da etapa do projeto. Um participou do projeto, o outro, né, teve lá no momento que estava tendo a construção, o outro na hora que teve o jardim, né, o grupo da manhã preparou a terra do jardim, o grupo da tarde plantou, né, então sempre tinha as atividades, elas iam continuando no tempo, e os jovens iam vendo pedaços delas e formando aí uma ideia do todo. E aí, né, agora são fotos um pouco de como que ficou materialmente esse lugar no último dia que a gente foi, em junho, né? Então, já um pouco mais acabado, mas não acabado, né? Um lugar que tem pano para manga aí para a gente ficar vários anos. Mas a gente não pode fazer isso. Então, né, tem que ter aí né, os jovens e o CJ, né, ali continuar essa manutenção e o cuidado desse jardim para ele continuar como um espaço agradável aí de convívio e de atividades. Aí, né, falar um pouco rapidamente da estufa, né, que, como a gente falou, correu em paralelo, né, a cobertura da horta, correu em paralelo, e teve um momento aí muito intenso nas últimas 2 semanas do semestre de efetivamente ser construída. Aqui, né, o desenho, a gente entendeu que era muito importante. Né, era muito importante para a gente conseguir pensar em como que essa estrutura seria, e era muito importante também para a gente fazer os acordos e as conversas necessárias para que isso rolasse, né? E aí a gente, por estar o tempo todo aflito para construir, né, e ter pouco tempo, se viu e esteve em conflito e gerou atritos, né, entre o grupo e a faculdade, entre o grupo e a instituição, por conta disso, né? Porque o tempo que a gente, que a faculdade cobra a gente né? O tempo que a associação pede ali para digerir também como as coisas vão ser feitas e se programar é outro, né? Então, isso acaba, às vezes, dando dando atritos. Né? Aqui, um momento da conversa com os jovens com essa estufa, com essa cobertura, com a maquete. Né? E é muito legal a maquete como instrumento de comunicação, de levar dentro da horta, de olhar como que ela seria, de imaginar como que isso ia ficar construído. E aí a gente foi fazer o projeto, sim, com a ajuda do Maurício, que é professor do exercício único do 5º ano, faz pós agora na escola também, e que é serralheiro. E aí ele, umas 2 semanas antes do projeto ser feito, a gente encontrou com ele foi fundamental aí para afinar os desenhos, para dar uma materialidade para uma coisa que a gente nunca tinha feito, com um material que a gente não tinha noção de como trabalhar. Né? As peças são peças de ferro, dessas de mão francesa de andaime, né? E uma outra peça que era um pilar que estava aqui na escola, que estava sem uso. A gente reuniu esse material
levou lá para o mutirão e montou em loco essa estrutura, que tem uns 5 metros de altura, e tensiona cabos de aço para prender o sombrite, que faz uma sombra e dá uma proteção para a horta em mandala, né, que já estava lá. No meio tem um sistema de captação de água de chuva. E aí a gente conseguiu edificar quase que completamente, né? Falta aí finalizar essa cobertura de sombrite, que a lona acabou, né, no meio, e dar uma afinada aí nessa estrutura do meio de plástico que precisa ser reparada. Aqui é um pouco uma foto aérea, né, lá em cima, no canto, a área da horta, quando ela ainda era um parquinho, então mais de 4 anos atrás essa foto. A quadra também não estava, né? E aí a área do caminho e a área da horta, onde está lá em cima, né? E como que isso ficou aí no fim de junho. E a gente termina, né, falando da Yuli, né, educadora do CJ, que foi mega parceira nossa aí nesse processo no nosso último semestre, porque ela mega se empenhou e se envolveu aí com a atividade desse cuidado do caminho, e agora vai seguir com essa atividade com os jovens. Até poderia falar um pouquinho agora na sequência. Boa noite. Eu trabalho no Mutirão, sou educadora social, sou pedagoga de formação. E eu venho de uma região que é do norte de Belém, e a gente não conta com uma estrutura como essa, de terceiro setor. E quando eu cheguei, eu, sinceramente, viajei muito e me envolvi muito nos projetos que são parceiros do Mutirão, que é uma instituição que já existe há 61 anos, e ela foi fundada com essa ideia de mutirão mesmo, de todo mundo trabalhar junto, em equipe, coletividade. E eu acho que estar lá é também ter que dividir isso. E a parceria com o Caminho foi interessante, até quando a gente teve o primeiro contato em março, porque a gente tentou trazer para os adolescentes a necessidade de se inquietar com o que a gente tinha, de pensar no espaço e se ver dentro dele mesmo, de pertencimento. Porque a gente realmente ficava muito dentro da casinha, a não ser quando tinha atividades na horta, mas era uma atividade que era meio... até o caminho, para alguns jovens, é uma coisa meio maçante. Só que quando a gente começou a colocar a mão na massa mesmo e começou a transformar o espaço, foi ficando cada vez mais interessante. A gente, infelizmente, às quintas-feiras, disputava horário com Gol de Letra, que é uma parceria que o Mutirão também tem e que é de esporte. Então, tinha dias que todo mundo queria ir com a gente, mas tinha dias que ninguém queria ir. Mas, aos poucos, eles foram percebendo a necessidade mesmo de estar junto, de começar a pensar os lugares. E aí, depois, a gente começou a pensar, nas últimas semanas, em propostas de abrir janelas. E eles também sugeriram coisas muito interessantes. Então, a gente percebeu que foi realmente fundamental que eles tivessem começado a perceber e ver o Mutirão com uma outra óptica, por um outro olhar. Porque, quando a gente olha do caminho, a gente vê a cidade de São Paulo inteira. E, antes, a gente passava por ali e passava meio batido. Não tinha esse cuidado de parar e olhar um pouco e até pensar na vida um instantinho, né? E que foi que proporcionou. Os bancos ali foi uma ideia muito interessante, porque é o momento que a gente pode fazer uma roda de conversa, falar sobre sexualidade, falar sobre meio ambiente, falar sobre, enfim, vários assuntos. Está num espaço muito tranquilo e de um lugar que foi construído por eles. A proposta que a gente tinha era que a gente conseguisse montar uma equipe que levasse isso adiante e, felizmente, a gente tem no CJ um vínculo com eles muito grande, porque a gente trabalha com eles dos 14 aos 17 anos, então, algumas pessoas entraram agora, outras pessoas já estão, mas todo mundo aprendeu um pouquinho de cada coisa. Cada um ali já sabe capinar um pouquinho, plantar um pouquinho, regar um pouquinho. E já sabe onde encontrar todos os instrumentos, e isso é importante. A nossa atividade era sempre às quintas-feiras com o pessoal do Caminho, e a gente propõe também que continue às quintas-feiras para os jovens. A ideia é que a gente volte, porque a gente veio de um período de férias, mas a gente volta agora, nessa quinta-feira até, para visitar de novo, para perceber o que a gente pode fazer novamente, se precisa plantar, se precisa capinar, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance.
E eu até trago a mensagem da associação, que é do interesse de manter a parceria mesmo, de continuar esse contato muito próximo com vocês, porque desperta até o interesse profissional deles. A gente está trabalhando com uma faixa etária que já está vislumbrando a profissão mesmo, já quer saber o que quer encontrar, e seguir esse caminho já é uma porta muito grande a ser trilhada, um caminho bem largo. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui presente, convidado aí desses meninos maravilhosos aí que fez uma grande diferença lá na Associação Mutirão. Bom, eu sou professor, né? Eu sou formado em Geografia e em Gestão Ambiental, também em Arte Cênica, então comigo faço 1000 coisas ao mesmo tempo, então os meninos percebem que eu nem sempre estou ali na associação. Bom, falar de associação é falar de pertencimento, assim. Foi onde que eu fui criado, cheguei a estudar lá, contraturno também, na década de 80. E eu tinha o dever de voltar e levar um projeto assim que eu acreditava. E a associação tem tudo a ver com arquitetura, né? E quando iniciou o nome Mutirão, por exemplo, a Yuri falou um pouco, percebeu que na região, na verdade foi uma ocupação, né? Vai fazer isso também uns 36 anos, 38 anos, e a Santa Casa percebeu, que ali tem um hospital, São Luís Gonzaga, que as pessoas tinham muitos problemas respiratórios, né? E eles quiseram pesquisar quais são esses problemas, de onde que vêm essas pessoas. Daí percebeu que vinha daquela região do Friso da Terra. E aí ajuntaram um grupo de padres, né, freiras, e fizeram um mutirão para construir casa de alvenaria, né, que as casas eram todas de madeiras, né, de lonas também, tinha muito problema de infiltração, mofo, essas coisas todas. Então, tem tudo a ver com a arquitetura, né, no início da construção da Associação Mutirão do Pobre. Agora mudou o nome, né? É a Associação Mutirão. Bom, levei o projeto lá, né, de meio ambiente e sustentabilidade. Foi um projeto também de mestrado meu. E é um lugar, é um território que super, né, ocioso, assim, tinha, né, ratos, né, barata, né, vetores como, né, mosquito, foco de dengue. Era um ponto também de utilização de drogas no começo. Então tinha até barraquinho lá dentro da associação, lá as pessoas utilizando drogas, né? Aí a gente olhou assim, não, tem que fazer alguma coisa mesmo e entrar adentro mesmo da associação. Foi aí que a gente iniciou a fazer o trabalho de hortas pedagógicas, né? E no primeiro momento a gente iniciou com uma horta com 3 canteiros e aí foi aumentando cada vez mais. No ano passado a gente produziu já 1,5 toneladas de alimentos orgânicos, né? Então, a cada ano a gente produz 1 tonelada. Então, parece muito, mas se você for dividir em quantidade de meses e dias, né, não é nada. Mas já faz a diferença na vida dos alunos, porque talvez é a única refeição que eles têm ali na associação, né? E alguns até falam que o pai chega só a comprar, por exemplo, a pizza de 10, que é muito comum nas periferias. Então, a pessoa não tem tempo, dinheiro, então comprar uma pizza já mata a fome de todo mundo e pronto, né? E com isso eles levam também, a gente faz serve os serviços, né? E também acaba doando esses alimentos orgânicos para as crianças, né? Vai desde da creche, né? Desde os 2 anos hoje em dia, aos 24 anos que tem os jovens, né? Jovem aprendiz.
E todos eles entram também nas atividades também da educação ambiental e educação alimentar. E com a ajuda dos meninos, foi muito importante ter esse acesso para a horta, né? Não tinha um acesso, era todo ocioso, a gente ia pela escada, era mais difícil, né? A gente não utilizava carrinho, porque não tinha caminho, era só escada, né? E o acesso facilitou, né? O caminho facilitou o acesso para a gente conquistar outros espaços também. Hoje em dia, a gente já pensa em fazer, junto com os meninos também, um jardim pedagógico, né, falando um pouco mais sobre os biomas brasileiros, tanto o Cerrado, a Caatinga, né, em uma parte de cima, não é isso? Né, na parte de cima. E da lado de baixo, né, fazer uma agrofloresta, tentar fazer essa agrofloresta, porque está difícil, né? Não é fácil. Não é fácil porque tem a administração, eles pensam, né, ou pensa de forma monopolizar aquele espaço, aquele de pertencimento. Então, a gente vem com aquela coisa, não, vamos abrir ao público. Então, fica aquele conflito. Então, qualquer coisa que plantar, que se eles acharem que as pessoas vão invadir para pegar, que essa é a intenção, eu acho, para mim, de pegar a fruta, pegar a verdura e levar para casa, é lógico, pedindo, né? Mas não, eles acham que vão invadir para fazer outros tipos de coisas. E realmente aconteceu isso, invadiram, roubaram o fio, essas coisas, mas é normal. Quando as pessoas não pertencem ao espaço, eles vão fazer esse tipo de atividades. E a gente, né, vem com diálogos, né, e está conquistando. Hoje em dia já está com uma facilidade mais de fazer essa agrofloresta, creio eu. E a estufa foi assim, uma coisa muito importante também para a horta, tanto para ter aula, né, tanto também para próprios cultivos. A gente está percebendo uma melhora, né, assim, né, das plantas, está se adaptando, né, apesar que tem já muitas árvores, então a gente teve que podar mais então, em volta, para poder funcionar também o sombrite. Agora, choveu, né, e a gente percebeu que não afetou as plantas, na verdade, protegeu também, né, então foi de grande utilidade também. Parabéns também. Bom, não vou falar muito, mas eu quero agradecer a todos, mas principalmente o Glaube, Luiz, a Isa, que estava desde o início, o Bruno, né, eu não sei, assim, são todos, né, as 30 pessoas que foram, os professores, e quero, né, fazer o convite de visitar. E hoje em dia, aquela parte de cima está todo florido, eu esqueci de tirar foto. Né, então, tem o Mandacaru, tem as Maria Sem Vergonhas, que a gente tirou, está tudo florido, tem o girassol, que já está começando a crescer de novo, e aquele espaço que estava todo ocioso, que eles não estavam cuidando, hoje em dia tem sempre uma pessoa cuidando ali. Né? Então, realmente, aumentou a autoestima das pessoas, dos jovens, né? Saiu da sala de aula e realmente agora estão tendo aula ao ar livre. Né? Eu estou levando escolas também particulares para aquela região ali, que não conhecia a associação. Quando você vê de frente, parece que é um lugar bem pequeno. Na hora que você entra, você fala assim, nossa, o que é isso, gente? Né? Que lugar maravilhoso. Né? Realmente é um lugar privilegiado. Assim. Eu tenho que só agradecer. Conflito sempre tem, né? Isso é normal. O conflito, né, existe para melhorar. Né? Eu acho que é isso. Assim, acho que é bem bacana. Parabéns. E vamos continuar a parceria assim. Tá bom?